Olá, bem-vindo a mais um React. Qual que é? Bora pra mais um do Clark? O Brabo. Dessa vez, O Exorcista. O melhor filme de terror da história. A história em um vídeo. Vamos ver o que o Brabo Clark tem pra nos dizer sobre o Exorcista, né? O link original do vídeo tá aí na descrição. Todos escreve pro Clark. Tá na tela aí, ó. Minhas redes sociais, me segue. Twitter, Instagram, Discord, tá aí na descrição. Chega lá no serve, entra, vamos trocar uma ideia. Tem sugestão de react, pode deixar lá na aba de sugestão de react. É só copiar o link e colar. Lembre-se, respeite as regras para a gente manter um ambiente tranquilo e saudável. Deixou o like, se inscreveu? Não? Ajuda nós aí, cara. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo rumo a 6.000. Estamos aí em passos lentos, mas vamos chegar. Vai depender de vocês aí, a gente chegar o mais rápido possível. Você que já é inscrito recorrente, você que está voltando a assistir os vídeos aqui do canal depois de muito tempo, verifique a inscrição, vê se está tudo certinho, vê se o YouTube não tirou. Se tirou, se inscreve de novo, né? Porque cada inscrição é muito importante para a gente chegar aí nessa meta dos 6.000. Existem muitos clássicos do terror. Temos filmes como Halloween, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13 e etc. Mas dentre esses filmes existe um que é o clássico. Aquele que é referência no gênero para os filmes até hoje em dia. Aquele que, mesmo em sua época, conseguiu entregar efeitos e sensações incríveis. O filme que teve uma grande influência no modo como a cultura popular percebe o exorcismo e o sobrenatural. Aquele que é considerado por muitos o maior filme de terror de todos os tempos. E então é por isso que hoje nesse canal, na Semana do Terror, em que tivemos 5 vídeos contando com esse que será o último nos últimos 5 dias, O Exorcista. Um filme de 1973 que eu vou continuar repetindo. Eu não vi o da Semana do Terror, cara, do Clark aí. Se vocês quiserem que eu traga os outros, comenta aí. Clássico, uma obra-prima. Depois de assistir um filme como esse, você sente nojo de filmes como A Freira. Aliás, se não vistes A Freira 1 e 2, deixe o resumo aí em cima. A coisa é que O Exorcista é realmente muito conhecido até por quem nunca assistiu ao filme. Vai falar que você nunca viu essa imagem assustadora aí ou nunca tomou um susto com aquele joguinho do labirinto. E antes de ir para o resumo do filme, eu te adianto a primeira curiosidade foda. Algo que esse filme tem pra caramba. Então, curiosidade foda. O Exorcista é baseado em um livro de mesmo nome que é inspirado em um caso real de exorcismo. Quinta curiosidade foda. Sigo. No Iraque, em um sítio arqueológico, muitas pessoas estão escavando e um garoto vai até um velho que também está fazendo isso e diz pra ele que encontraram pedaços de alguma coisa. Ele vai até o lugar e encontra uma pequena escultura de pedra da cabeça de um bicho bem estranho. Já depois disso, em outro lugar, o velho não parece estar nada bem e toma um remédio. Ele realmente está visivelmente abalado com alguma coisa. Ele analisa um pouco mais a escultura bem estranha que encontrou e diz pra esse cara que ele precisa ir embora, pois tem algo que ele deve fazer. Ele então vai andando e andando por aí, toma um grande susto com essa carruagem e continua andando até um certo lugar. E nesse lugar, ele encontra uma estátua bem assustadora que tem a mesma cabeça da pequena escultura que ele tinha encontrado. Antes de te dizer quem é esse velho e o que é essa estátua, quero dizer o quão boa é essa montagem inicial no Iraque e do próprio filme também. São muitos barulhos das pessoas trabalhando, de coisas acontecendo, e juntando isso ao estado que o velho está, consegue te dar uma sensação de que o clima tá bem doido e algo ruim vai acontecer logo logo. Incrível essa montagem. Agora sim, vou te dizer quem é esse velho e quem é a figura dessa estátua. O velho é o Padre Miller, o grande exorcista e o responsável pelo título do filme. Já essa estátua bizarra é o demônio Pazuzu, conhecido como o rei dos demônios do vento, e é ele quem vai causar a festa no filme. O mais legal de saber que ele é conhecido como o demônio do vento é que durante todo o filme você tem várias cenas do vento agindo e passando. Uma forma de mostrar a presença desse maldito aí. O nome dele, inclusive, nem é citado no filme, mas é ele sim. Ah, e se liga nessa cena. Ela dá indícios do confronto entre o padre e o demônio lá na frente. Bem legal. Em outro lugar, mais especificamente em Georgetown, Estados Unidos, conhecemos Chris McKenny, uma atriz bem famosa que está participando das filmagens de um filme. Curiosidade foda, esse cara que está falando com o diretor desse filme que ela está participando é William Peart Blatty, simplesmente o escritor do livro O Exorcista e também o próprio roteirista desse filme. O cara escreve o livro e em seguida a adaptação. É muito foda mesmo. Fim da curiosidade foda. Acredita que tá andando até sua casa e ouçam que bela trilha sonora essa. É o clássico, né?
Ela chega até a sua casa e nós conhecemos a sua filha de 12 anos, Regan McNeil. Menina, saiba que já já o diabo vai estar em você se não já estiver. Em uma estação de metrô, conhecemos o padre e psiquiatra Damian Carras. Um homem pede ajuda a ele, mas o padre Carras ignora completamente o cara. Exemplo de padre esse aí. Ele vai até a casa da mãe dele e podemos ver que o cara é lutador também. Isso, se o demônio não sair na oração, o padre tem outros meios de tirar ele. Aliás, ele tá igualzinho ao Rock Balboa nessa foto. E além de ignorar pedidos de ajuda, o cara também fuma. Na casa da Cris, ela vai encontrar e conversar com a sua filha padre, Regan. né? Olha esse negócio que a garota está na mão. Não te lembra muito uma certa estátua? Pois é só um detalhe legal mesmo. A Cris vê e pega um certo tabuleiro, o famoso tabuleiro Ouija. Você sabe muito bem que eu vi o filme sobre o filme do Ouija, né? Tá aí eu falei no vídeo que a única vez que eu vi esse tabuleiro, eu falei pra não botar perto de mim, velho. É a única vez. Uma vez só na minha vida. Eu falei, não bota essa bagaça perto de mim. Senão eu vou quebrar esse bagulho. Caramba, velho. Eu não chego perto de um bagulho desse nunca. Tabuleiro na mão de um idiota é bem perigoso. É? Então vamos nós dois. Vai. Meu amigo, depois disso, essa mãe deveria queimar essa droga de tabuleiro. A Regan conta pra mãe que ela usa o tabuleiro e conversa com tal Capitão Hold. Nem preciso te dizer que esse amigo dela é o diabo. Que tem amigos imaginários, por favor, fujam delas. E é bem interessante esse nome Capitão Hold, já que lembra bastante Harold. Harold é o nome do pai da Regan que não aparece no filme, mas vemos que ele e a mãe dela estão num processo de divórcio, o que afeta muito a menina. Isso é mostrado bem escondido em uma revista logo em seguida dessa cena do tabuleiro. Esse que provavelmente é o jeito que o diabo conseguiu entrar na Regan e ganhou a confiança dela usando esse nome de Capitão Rod que lembra muito do pai dela. Por isso eu aviso, nada de ficarem brincando com essa droga de tabuleiro. E se você tem uma criança em casa que tem um amigo imaginário, recomendo fortemente aí comprar cigarro e deixar a casa só pra ela e pra esse amigo imaginário. Você tá com o Parker Dennis? Deixa de ser boba. De onde você tirou essa ideia? Diabo tá ocupado demais fofocando com essa menina. Nosso querido e foda padre Carras está em um bar bebendo. Sim, bebendo, pois esse padre é doido e faz o que ele quiser. Maluco. E ele tá conversando com esse outro padre chamado Tom. Curiosidade foda, esse cara era realmente um padre na vida real e teve um papel bem importante para o filme. Você não sabia. Ele serviu como um consultor técnico para fazerem tudo do jeito certo. Fim da curiosidade foda. O Carras fala com esse padre que ele não deveria ter deixado a mãe sozinha e que ele acha que perdeu a sua fé. O Carras é um personagem que durante o filme duvida bastante da sua fé, principalmente por conta da situação da sua mãe. Na casa da Cris, a Regan ouve a sua mãe bem puta com o pai dela, já que é o aniversário da garota e o cara nem ligou. Curiosidade triste sobre o dono do canal. Meu pai já fez bastante isso. Fim da curiosidade triste. Bom, a Regan vai dormir com a sua mãe, pois ela diz que a cama dela tá sacudindo muito. A Cris então começa a ouvir uns barulhos vindo do sótão e vai lá ver nessa escuridão toda. Pelo menos ela leva essa vela que não ilumina absolutamente nada. Agora ilumina. Quer alguma coisa? Calma. Eu demitiria esse velho por ter feito isso. E mesmo esse recurso do falso susto sendo usado bastante nos filmes de terror hoje, em O Exorcista, ele é muito bem construído. Em uma igreja, um padre está levando flores até que vê a imagem da Nossa Senhora que foi profanada. Isso é algo bizarro demais. Nossa endemoniada preferida, Regan, está no médico fazendo uns exames até que começa a ter visões dessas coisas aí. Isso é feio demais e deve ter assustado muita gente. E uma curiosidade foda sobre isso, essa maquiagem do demônio Pazuzu era pra ser a maquiagem que a atriz da Regan iria usar enquanto estivesse possuída, mas acabou virando a do próprio demônio mesmo. E quem usa essa maquiagem e faz o demônio é a dublê da atriz da Regan. E sabe qual foi a inspiração pra essa maquiagem? Veio daquela famosa pintura, O Grito. Fim da curiosidade foda. Sigo. A Regan, durante os exames, começa a agir de maneira muito agressiva, mas haha, é só a puberdade. O médico dela explica pra mãe que isso é algo bem normal e receita um remédio. Bem normal, sabemos. Partindo ao padre. O padre Carras está junto com seu tio no médico, pois sua mãe está com problemas. O tio do Carras fala sobre ele ter escolhido ser
ser padre ao invés de seguir como psiquiatra que ele é. Com isso, claro, ele poderia dar condições bem melhores para sua mãe que tanto precisa. Isso é outro motivo que ajuda a abalar ainda mais a fé do padre Carras. A mãe dele fica bem agitada e diz que ele a abandonou naquele lugar. Ela não podia ficar em outro lugar? Que lugar? Hospital particular? Quem tem dinheiro para isso, Jimmy? Conhece o SUS? Depois então ele vai aliviar Lá não a tem, mente filho. dando umas porradas no saco de pancadas. Na casa da Cris está rolando uma festa. Bota na conta mais um padre fumante. Putz. Ela está conversando e pergunta Fumante quem na é o certo festa? padre que ela viu e achou Ei, padre, misterioso. hein? O cara então diz que esse é o nosso querido padre Esqueci Carras. desse que esse O cara padre era também porra diz que louca, a mãe assim. do Carras morreu há pouco tempo e ele está bem abalado com isso. E também nessa festa, esses dois caras aí quase saem na porrada. Uma festa sem isso não tem entretenimento. A Lógico. Cris e os seus convidados estão lá de boa se divertindo, até que sua filha Regan chega, a menina de um jeito bizarro fala pra esse cara que ele vai morrer e simplesmente começa a mijar, mas é só a puberdade. Aliás, essa cena já foi referenciada em um montão de outros filmes, e o que me vem na cabeça agora, Todo Mundo em Pânico 2. Exatamente, Aliás, se não também vistes na minha a saga cabeça. Todo Mundo em Pânico, te deixo o link aí em cima. Depois de colocar a sua filha pra dormir, a Cris sai do quarto e ouve a Regan gritando. Ela então vai até o quarto novamente e vê a cama sacudindo muito. Se isso É não o é o demônio, demônio, eu já não sei o que eles acham que é. Um dos padres que Terremoto estava na só casa no da quarto Cris dela. vai visitar o padre Carras, que tá todo na merda. Ele tá bem depressivo, pois não estava junto com sua mãe quando ela morreu. Ele então dorme e começa a sonhar com a sua mãe e também tem algumas visões do demônio Pazuzu. Ele que está a todo vapor, deixando a Regan toda doida em seguida. Calma, calma. Isso. Seu canalha! Esse médico deve ter um salário bom demais. O médico fala com a mãe dela e vai citando as causas para esse comportamento da Regan. É a puberdade. É a puberdade, E a Regan vai passar por mais um monte de exames. Curiosidades fodas. Tá vendo esse cara? Esse é Paul Batterson, um verdadeiro radiologista que fez essa breve participação no filme. Haha, isso é bom? Sim, porém não, porque ele seria posteriormente condenado por assassinato e suspeito de ser simplesmente um serial killer. Isso inclusive inspirou o filme Cruising, de 1980, com o incrível Al Pacino. Já outra Ah, curiosidade foda é que O Exorcista foi um filme que causou muitos desmaios e vômitos nas pessoas durante as exibições dele nos cinemas. Isso teve um impacto bem grande e fez com que algumas salas de cinema até dessem saco de vômitos para o público. Tá Claro, doido, isso velho. por conta de todas as cenas nojentas e assustadoras que ele contém. Mas vocês sabiam que as cenas dos exames médicos foram as que deixaram o público mais chocados? Pois é, principalmente essa aí. Realmente é uma cena bem desconfortável, principalmente pela naturalidade que o filme faz. Fim das curiosidades fodas. Sigo. Depois de fazer os exames e olhar os resultados, os dois médicos veem que não tem nada de errado com a Nadinha. Regan, nenhuma doença ou qualquer outro problema na cabeça dela. É a puberdade. É a puberdade, Eles em seguida pô. recebem uma É a ligação puberdade. urgente da Cris e vão até a casa dela. E chegando lá, já podemos ouvir que a menina tá muito surtada. Essa porca é minha. Ainda achamos que é o lobo temporal. Meu amigo, a cama tava sacudindo, a temporal. menina ficou com os olhos brancos, rugiu que nem um É a leão e tinha puberdade. uma voz demoníaca. Para de achar que isso é uma doença. A Cris, claro, depois Não é de ver o doença, é estado puberdade, bizarro da pô. sua filha, fica bem irritada com os médicos por conta deles não conseguirem dar uma resposta certeira sobre o que a Regan tem. Eles então sugerem mais exames pra ela fazer. Coitada dessa menina, tá com o capeta no corpo e tem que fazer mais uma porrada de exames que parece estar torturando ela. O médico então diz pra Cris que os exames novamente estão normais e pergunta se ela tem drogas em casa. Ele também diz que está na hora deles procurarem um psiquiatra para a Regan. A Cris volta pra casa e vê essa aparição do Pazuzu. Hoje é até engraçado ele aparecendo desse jeito, mas na época deve ter deixado muita gente sem dormir. Logo em seguida, esse cara chega na casa da Cris e diz pra ela que o Burke morreu caindo da escada. O Burke era o diretor do filme que ela estava atuando, amigo dela e também aquele cara que estava brigando na festa dela. A Cris fica muito abalada com isso, mas ela nem consegue dar uma respirada, já que a Regan aparece logo em seguida de um jeito totalmente bizarro. Ouçam essa trilha
fotografia incrível. E uma curiosidade foda sobre essa cena é que essa cena dela descendo das escadas é muito famosa, mas vocês sabiam que ela não existe na versão original de 1973? Isso porque ela foi realizada por uma dublê que contou com a ajuda de cabos pra fazer isso, e como os cabos apareciam, não tinham como colocar essa cena no filme. Mas não era só apagar depois? Estamos falando de 1973, meu amigo. 1973. Essa cena só foi incluída mesmo lá nos anos 2000, quando o diretor lançou a versão do filme com o subtítulo A Versão que Você Nunca Viu. Então, com a tecnologia da época, eles conseguiram apagar os cabos digitalmente e colocar a cena no filme. Cena que, como eu já disse, é bem icônica e bizarra. Fim da curiosidade foda. Sigo. Bom, já desacreditando da puberdade, eles resolvem fazer uma sessão de hipnose pra tentar tirar essa outra personalidade de dentro da Regan. Nós sabemos muito bem que é o diabo, mas eles acham que é uma outra personalidade e que a hipnose pode resolver. Olha a mão da Regan levantada igual a estátua do Pazuzu. Detalhe legal isso. A sessão começa e o cara tenta falar com essa outra personalidade da Regan, mas as coisas não saem muito bem e ela ataca o cara. Depois disso, pelo amor de Deus, chama logo o exorcista. O Padre Carras está dando uma leve corrida e ele também tá igualzinho o Rocky Balboa nessa cena, se liga. O Tenente Kinderman se apresenta ao Padre Carras e eles conversam. Ele diz que está investigando a morte do diretor Burke. Ele também diz ao Carras que o diretor Burke foi encontrado com a cabeça totalmente virada para trás. Será que isso é uma obra do Pazuzu? E ele pergunta ao Carras se ele acha que a pessoa que assassinou o Burke é a mesma que profanou a igreja. Lembra da estátua da Nossa Senhora que foi profanada? Pois então. O tenente pergunta ao Carras se ele sabe de alguma coisa sobre alguém que poderia ter feito isso, mais especificamente algum padre, já que ele é psiquiatra e poderia saber disso. O Padre Carras diz que não sabe nada sobre, e o tenente meio que dá uma leve ameaçada nele, dizendo que um psiquiatra já foi preso por não contar detalhes para a polícia sobre um paciente. O cara é doido demais de ameaçar o Padre Carras. Esse padre fuma, bebe e ainda é lutador. E porra louca, filho. Espere. Padre porra louca. Quer ver um filme comigo? E eu não sei porquê, mas esse personagem tem essa coisa mesmo de ficar convidando as pessoas para ir no cinema com ele. Coitado do cara, ele só quer um amigo. Já partindo para a crise, ela está conversando com vários médicos sobre o caso da Regan e eles dizem que ela pode ter uma condição chamada possessão sonambuliforme. Esse nome mesmo, que é basicamente uma condição em que o conflito ou a culpa levam à ilusão de que o corpo da pessoa foi invadido por, sei lá, um alien, um espírito ou, no caso da Regan, um demônio. Eles então recomendam que a Chris deixe a Regan em um hospício. Ela recusa e fica muito brava por eles não conseguirem ajudar sua filha. Os médicos então dizem que existe uma coisa que eles podem tentar como uma espécie de tratamento de choque que talvez dê certo. E o que seria isso? Nada mais, nada menos, nada mais do que o exorcismo. Mas não achem que os médicos recomendaram o exorcismo por acreditarem de verdade nisso, mas sim por conta da condição, entre aspas, que a Regan pode ter. Eles acham que do mesmo jeito que a Regan acredita estar possuída, ela vai acreditar no exorcismo e assim se curar. Tipo um efeito placebo ou sei lá. Estão me dizendo que eu devo levar a minha filha a um bruxo? Não, pô, deixa que eu te apresento um padre que até o demônio tem medo. A Chris volta pra casa com sua filha e recebe uma visita do tenente Kinderman, ele que fala sobre a morte do Burke, já que o Burke estava cuidando da Regan no dia que ele morreu e... bom, ele morreu caindo da janela dela e a única que estava no quarto era essa possuída. Podemos dizer que provavelmente foi ela que matou ele, ainda mais pelo jeito que ele foi encontrado, que foi com a cabeça virada totalmente para trás. 360 graus. Eu odeio lhe pedir isso pra minha filha. Poderia me dar um autógrafo? Eu menti. É pra mim. Esse tenente é um cara gente boa demais. Tenente. Depois dele ir embora, a Chris fica bem abalada ao perceber que quem matou o Burke pode sim ter sido sua filha, mas ela novamente não tem tempo nem de respirar e começa a ouvir gritos da Regan. Ela corre desesperada para o quarto dela e chegando lá vê todo aquele caos. E aqui acontece uma cena bizarra. Repito, bizarra e também chocante. Esse filme tem várias cenas bizarras e chocantes, mas essa é foda. O demônio faz com que a Regan pegue um crucifixo e simplesmente... bom, use o seu cérebro para imaginar o que acontece. Ou melhor, não use. Pra piorar, ela também pega a cara da mãe e faz a mesma coisa. O demônio causa um verdadeiro caos aqui. Depois disso,
disso, a Cris resolve finalmente procurar a ajuda de um padre, mas não qualquer padre, sim o nosso querido Padre Carras. Padre porra Eles vão louca. conversando e ela pergunta a ele sobre o exorcismo. O Padre Carras diz que isso não é mais feito, que pode piorar a situação e que é bem difícil conseguir a aprovação da igreja pra fazer um. A Cris implora pro Padre Carras ajudar e ele vai até a casa dela. Ele chega lá e já sente o peso que a casa está. Olá, Regan. Meu amigo, olha o estado dessa menina. Os Toda diálogos estourada entre o na Padre Carras e calçada. o demônio são bons demais. Acho foda a interação deles. Depois de desafiar o demônio, o Padre Carras recebe esse vômito na cara. Que cena nojenta. 3 curiosidades foras aqui. A primeira é que esse vômito é sopa de ervilha. A segunda é que foi criado meio que um dispositivo pra jogar o vômito. E a terceira é que esse jato deveria acertar o peito do ator, mas acabou acertando o rosto. E a reação dele melhor. tão verdadeira que o diretor resolveu deixar essa cena. Fim das curiosidades fodas. O Padre Muito foda. Carras diz a Cris que ele não pode realizar o exorcismo, pois precisa de provas de que a Regan está possuída para a igreja autorizar. Mais provas do que tudo que ela já Porra. fez, aí é difícil, né? A senhora sabia que minha mãe morreu? Sinto muito. Não. A Regan sabia? Não, não mesmo. Tá aí uma prova já, só o demônio mesmo pra saber dessas coisas. Enquanto vai embora, o Padre Carras é vigiado pelo Tenente Kinderman. Ele chega até um lugar e fica ouvindo gravações da Regan e sua mãe. Novamente na casa da Cris, o Padre Carras coloca pra gravar tudo o que o demônio disser. Podcast. Ele também pega uma água benta e começa E a dale. jogar no bicho que começa a falar uma língua muito estranha. O Carras desce e vai falar com a Cris. Primeiro ele pergunta onde está o pai da Regan e que ele deveria ser avisado sobre o que está havendo com ela. Depois ele diz que jogou água benta nela e o demônio reagiu, mas aquilo na verdade era água normal. A Cris então conta que foi a Regan que Oxi. matou o Borco empurrando da Você não janela. lembra? Todas as evidências apontavam pra ela e realmente foi ela mesmo. Ela, quero dizer, o demônio, né? O Padre Carras está com outro cara e eles estão ouvindo a gravação que ele fez do demônio falando aquela língua estranha. O cara diz pra ele que aquilo é uma língua, mas não é nenhuma língua diferente, e sim o idioma deles ao contrário. Esse demônio ouviu muito os DVDs da A Xuxa ao Xuxa aí, ó. contrário. O Carras A então referência. repete a gravação e consegue mesmo ouvir o demônio falando. Nome familiar esse, não? O telefone toca e o Padre Carras vai correndo até a casa da Cris. Lá ele vê escrito "Me ajuda" na barriga da coitada da Regan. E agora sim, mais uma prova pra você usar. Toma. Ele vai até a igreja e Toma. mostra tudo isso para que eles autorizem o exorcismo. A igreja autoriza o exorcismo e diz que seria melhor ter um outro padre mais experiente para ajudar o Carras. E quem seria esse outro padre mais experiente? Nada mais, nada menos, nada mais que o Padre Miller. Ele recebe o chamado e vai até a casa da Cris. Essa cena do padre chegando é muito foda. Ela é muito clássica Muito e foda. virou o famoso pôster do filme. É. Que cena linda essa. Sou o Padre Mary. Padre, Seu Padre Mary. O cara mal chegou na casa e o demônio já tá chamando ele. O velho é foda demais mesmo. Ele e o Padre Carras se preparam e logo sobem até o quarto da Regan para o exorcismo. E o corpo dessa menina já está em Putz. decomposição. Olha isso. Toda essa morta cena já, do menina. exorcismo é incrível e muito bem feita. Esse é um confronto bem difícil e nojento também. Esse demônio fica vomitando essa merda toda hora. Ele vomita, ele profana, ele é da zoeira, esse demônio. O Padre Carras já percebe que o Padre Merlin não tá muito bem assim, mas eles continuam lutando pra expulsar o bicho logo. O demônio começa a fazer um caos na casa e aqui acontece 2 cenas muito famosas e icônicas do filme, que é a virada de cabeça e a Regan levitando. Que cenas fodas. E depois de muita luta e caos, eles dão uma relaxada no demônio e vão descansar um pouco. Um descanso de 10 segundos. Já que eles voltam pro quarto dela, o demônio usa a voz e a aparência da mãe do Carras pra atormentar ele com a culpa de ter abandonado ela. Ele então sai do quarto e o Padre Merlin continua o trabalho. Lá embaixo, o Padre Carras descansa um pouco e quando ele volta pro quarto, ele encontra o Padre Merlin morto. E o que ele faz? Ah, seu filho da mãe! Sai na porrada com o demônio.
O cara literalmente vai tirar o demônio na base da porrada. Padre Carras é foda demais, bicho. Ele manda o demônio sair da Regan e entrar no corpo dele. O demônio então obedece e sai da Regan. Depois de entrar no Padre Carras, o demônio tenta fazer mal a Regan, mas o Carras luta contra ele e se joga da janela pra morrer. Padre Carras foi direto pro céu. Todo mundo então se junta pra ver ele no chão, incluindo o amigo padre dele que faz a extrema unção. Depois disso, vemos que a Chris está se mudando com a Regan, ela que finalmente foi liberta e não se lembra de nada. O amigo do Padre Carras vai até elas para se despedir e recebe um abraço da Regan. É como se ela não se lembrasse de nada, mas no fundo soubesse que uma figura vestida como um padre a libertou. Muito foda isso. E antes de ir, a Chris chama o padre e entrega esse amuleto pra ele que ela encontrou no quarto da Regan depois da morte do Carras. Esse amuleto é o mesmo que o Padre Merlin encontrou no início do filme, depois o Padre Carras passou a utilizá-lo e o demônio arrancou do pescoço dele para conseguir entrar no corpo do Carras. Esse é meio que um amuleto de proteção. E sabendo disso, o padre diz pra Chris ficar com ele. Ela e a Regan então vão embora, nós acompanhamos o padre andando por aí, indo até a escada onde o Carras morreu e andando mais e mais ele encontra o Tenente Kinderman e diz que a Chris e a Regan acabaram de sair. Eles então se despedem, mas o Tenente chama o padre de novo e convida ele pra ir ao cinema. Esse cara é coitado, cara. E assim terminamos esse grande clássico. Vamos ir agora então para uma sequência de curiosidades fodas sobre O Exorcista. Antes de escolherem um diretor do filme, William Friedkin, outros diretores também foram considerados, como Stanley Kubrick, diretor de simplesmente 2001 A Odisseia no Espaço, O Iluminado e Laranja Mecânica. E já falando no diretor do filme, podemos sim dizer que essa foi uma escolha perfeita. E esse cara é meio maluco. O cara usou várias técnicas doidas para conseguir a reação verdadeira dos atores. Ele fez coisas como mudar a temperatura do set para deixar eles desconfortáveis e até ficar dando tiros para assustar os atores e conseguir uma boa reação deles nas cenas mais tensas. Um cara desse aí não brinca em serviço, não. E agora partimos para falar sobre a produção espetacular desse filme que usou vários efeitos práticos bem inovadores para a época. Efeito prático, velho, é tudo, posições cara. de câmeras que podem ser bem fáceis de se fazer. Eu sou fã de efeito prático. Funciona, cara. É muito bom. Hoje, mas que na época eles precisavam de muita criatividade. Efeito prático é muito fazer. bom, cara. Por exemplo, a famosa cena da cabeça girando foi feita com um animatrônico real e a cama giratória também era um dispositivo real. Ainda tá falando sobre traz a mais produção veracidade, do filme, velho. vocês sabiam que muitos eventos misteriosos e bizarros aconteceram durante isso? Pois então, 9 pessoas ligadas à produção do filme simplesmente morreram de forma suspeita, incluindo atores, parentes de atores e funcionários. O set de filmagem também chegou a pegar fogo de forma totalmente misteriosa e apenas o quarto da endemoniada não foi atingido. E esses eventos foram tão doidos que eles pediram para o padre real que participou do filme benzesse o lugar. Depois dessa, eu nunca queria atuar em um filme de terror novamente. A produção desse filme tem tanta polêmica quanto a do clássico O Mágico de Oz. Quer saber o que rolou em O Mágico de Oz? Te deixo o resumo aí sim. Eu reagi, né? Eu reagi isso aí. Eu reagi. Agora falando dos atores, começando pela Linda Blair, a atriz da Regan, ela, assim como a personagem, também tinha 12 anos na época das filmagens, e todas as cenas perigosas e inadequadas para ela foram feitas por uma dublê. Obviamente não teriam como deixar uma criança fazer aquelas cenas, só que algumas outras, a própria atriz matou no peito e disse, eu faço. Ela até se machucou fazendo algumas cenas e não só ela, a própria Ellen Burstyn, mãe da Regan, também chegou a se machucar bastante em uma cena dela cai. Bom, a maquiagem da Regan possuída também é algo realmente muito bom e assustador. Muito bom, velho. É feito para maquiagem prática. Desconforto em muitos membros da equipe de produção. Imagina tu ir ao banheiro fazer xixi e encontra isso lá. Já a voz demoníaca de quando ela está possuída foi feita por outra atriz, que de acordo com o diretor, chegou a engolir ovos crus e fumar bastante para chegar na voz grave do demônio Pazuzu. Teve até uma confusão uma vez, porque parece que não acreditaram o nome da atriz da voz no filme. Seguindo. Bom, sabe o Padre Merlin? Então, o cara realmente parece ter uns 70 anos no filme, mas na verdade não. O ator tinha apenas 44 e você nem nota por conta da maquiagem perfeita que fizeram nele. O mais doido também é que ele não foi o primeiro a ser considerado para o papel de Padre Merlin. Simplesmente o primeiro a ser considerado foi o Marlon Brando, o icônico Don Corleone e também clássico O Poderoso Chefão. Ele recebeu
a proposta, mas recusou. Fico imaginando ver o Don Corleone como padre. Seguindo. Bom, sabe o famoso conjunto de escadarias onde o padre Carras caiu durante o exorcismo? Então, ele se tornou um local onde os fãs vão pra passar e tirar fotos. E pra finalizar a sequência de curiosidades fodas, vocês sabiam que existe sequências desse filme? Sim, o Exorcista 2, o Herege, que é meio ruim, o Exorcista 3, que é meio ruim, e uma outra continuação que saiu ano passado, que é O Exorcista, o Devoto, que também é meio ruim, mas eu prefiro ficar horrível. calado e não estragar o vídeo falando do quão lixo são esses filmes. Horrível. Vamos só fingir que eles não existem e que não tem nada a ver com esse original de 1973. E eu já ia me esquecendo, em 1998 foi lançado um documentário que explorou os bastidores da produção de O Exorcista. Lá mostraram o impacto do filme em entrevistas com o elenco. E agora sim, fim da sequência de curiosidades fodas. O Exorcista é uma verdadeira obra-prima. A sua montagem, trilha sonora, esse é bom mesmo, de contar a história, personagens, efeitos, seu terror, absolutamente tudo. As atuações também são incríveis. A atriz da Regan, com 12 anos, entregou uma bela performance de alguém possuído. A atriz da Chris entregou uma ótima atuação de uma mãe que aos poucos vai perdendo sua filha. E também o ator do Padre Carras, que entregou uma ótima performance de um padre que está em conflito com a sua fé. Acho incrível também como as coisas vão ficando cada vez piores no filme. A situação da Regan vai piorando cada vez mais, até chegar no ponto da sua mãe, que é uma mulher que não tem fé, ter que procurar um padre por estar extremamente desesperada. Também gosto bastante da relação entre a Regan e sua mãe. As atrizes realmente parecem mãe e filha. E bom, eu já disse que esse filme é uma obra-prima e eu poderia ficar muito tempo aqui elogiando todos os pontos dele, mas vocês já entenderam que ele é um clássico do terror. Na crítica, bom, eu nem preciso dizer o que acharam e acham desse filme. Ele é um clássico. A própria igreja também elogiou o filme muito bem e elogiou a sua retratação de fé, religião e valores católicos. Já nas bilheterias, ele também foi bem pra caramba, já que o boca a boca dentre as pessoas que assistiram o filme fizeram todo mundo... O pessoal passando mal foi um baita comercial, né? Quantos Oscars esse filme ganhou? E bem, ele recebeu 10 indicações, mas venceu em apenas 2. Melhor roteiro adaptado e som. Perdeu de melhor filme para Golpe de Mestre, que é outro filmaço, e se foi bem merecido ou não, aí já não é comigo. O que é comigo é que, comigo, o Exorcista tem um 10 e finaliza essa nossa belíssima semana do terror. Espero que vocês tenham se divertido bastante durante esses dias. Peço para que, se você chegou até aqui, me siga no Insta, dê uma curtida no vídeo, deixe algum comentário, enfim. Que Pazuzu esteja com você. Eu não, sai de reto. Quem é religioso deve estar dando dislike nesse meio. Sai de reto, tá maluco? Então, perdão, me retiro e até a próxima. Até. Lá vem o joguinho do labirinto. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que Falou. Hã? Esse sim, cara. Esse eu dou um 10ão com louvor. Esse Exorcista clássico aí tá maluco. Tá maluco. O filme é bom até hoje, velho. É que eu falo, efeito prático, bem feito, é muito bom, cara. O filme envelhece coisa do vinho. Velho, muito bom. Muito bom, Exorcista. Não tenho o que dizer. O link original do vídeo tá aí na descrição. Todos os créditos para o Clark, né? O brabo, chega lá. Tá na tela minhas redes sociais, ó, Instagram, Twitter. E na descrição tá o meu Discord, né? O meu server no Discord. Chega lá, entra, vamos trocar um papo. Tem sugestão de react, pode me mandar lá na aba sugestão de react que tem no server. Chega lá, como eu disse, né? Vamos trocar um papo, vamos trocar figurinha, vamos ver o que vocês acham do canal, que vídeo eu preciso reagir, entrar em cal. Chega lá, cara, chega lá, vamos trocar ideia. Pra você que curte mesmo o canal, é uma boa pra gente trocar uma ideia lá, né, velho? Bater um papo muito legal. Então, clica no link aí na descrição. Deixou o like, se inscreveu no canal? Não? Pô, deixa o like, se inscreve no canal, estamos rumo a 6.000, a 6K, verifica a inscrição, você que já é inscrito, você que está voltando a assistir os vídeos do canal, dá uma olhadinha aí, né, porque cada inscrição vale muito a pena aí pra gente chegar a 6.000. É isso, vou ficando por aqui, até o próximo react, valeu, tchau.